Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, ó, apoio bolsonarista, tá muito bom não. Tem até próximo, vai, do ex-presidente Bolsonaro fugindo, vai, nos Estados Unidos com as pernas trêmulas, com medo de ser preso. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão. Vou trazer aqui depoimento no caso aqui, pá, de uma ação aberta pela Tabata Amaral, tá ligado? Que tá nas mãos de Cássio Nunes e pá, bagulho de um ano já, e o bicho tá lá revisando, e não sai disso, meu irmão. Será que tem coelho nesse mato? Vai saber. Vou trazer aqui as informações referentes à ação em si, e na sequência já trago o depoimento desse bolsonarista que eu considero um dos mais periculosos, tá ligado? A matéria aqui do revista O Globo, né? Defesa de Tabata pede celeridade para ação contra Eduardo. Processo em que o deputado federal é réu por suspeita de difamação contra a colega está com Nunes Marques. Que principal é mais colega ainda, né não? Aí diz assim, ó, na matéria, só para ficar mais explicativo. Em outubro de 2021, Eduardo Bolsonaro Bananinha compartilhou uma mensagem que dizia, aspas, Tabata Amaral, criadora da PL dos absolventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, que por coincidência pertence à empresa PG, que fabrica absolventes. Fecha aspas. Entretanto, a campanha de Tabata não recebeu doações de Lemann e o empresário não tem participação na empresa PG. Tudo mentira, velho. Essa galera é muito da lombra, né não? Aí continua aqui que, em resposta à acusação apresentada na ação penal, os advogados de Eduardo Bolsonaro Bananinha alegam que a declaração faz parte, aspas, mera oposição política, fecha aspas. A defesa afirmou que o deputado estava apenas, abre aspas, manifestando claramente seu antagonismo ao projeto, fecha aspas, de Tabata. É muita cara de pau, né, não? Só nas mentiras, meu irmão. Essa galera é muita fuleiragem. Aí segue aqui também que as advogadas Luciana Pires e Karina Cufa afirmaram que ele limitou-se a compartilhar o print de uma mensagem que circulava no WhatsApp, sem proferir qualquer comentário de cunho criminal. E que ele, em aspas, nenhum momento colocou em xeque o labor de Tabata. Meu irmão, o bagulho é só mentira em cima de mentira, com outra mentira ainda por cima. E uma única frase, meu irmão. E a galera ainda quer vir com esses papos, cola não, velho. Ainda nessa referida matéria, né? Diz que a ação penal foi aberta a partir de uma queixa-crime de Tabata que foi recebida pelos ministros do STF em março de 23. Eduardo Bolsonaro Bananinha insinuou que a colega tentou beneficiar um empresário ao defender um projeto de lei em novembro de 23. A Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação do deputado. Informa também que em fevereiro do ano passado, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, o terror do bolsonarismo, enviou o caso para a revisão de Nunes Marques, os percentual de Bolsonaro no STF. Cabe ao revisor fazer uma leitura detalhada do processo, podendo sugerir medidas que faltaram. Além disso, é o responsável por liberar o caso para julgamento. Essa função foi extinta pelo STF em 2023, mas continua existindo para os processos iniciados antes da mudança. Essa galera é muito cagada, né não? E aí, Cássio Nunes ainda quis colocar a culpa no bagulho dos 8 de janeiro. Eu vou trazer aqui mais um pedaço da matéria. Que em uma nota, antes da apresentação da manifestação de Tabata, o gabinete de Nunes Marques informou que a tramitação do processo segue o rito normal e que o tempo para a devolução de algumas ações aumentou. No entanto, porque o ministro também é um revisor dos processos derivados do 8 de janeiro, que praticamente ocuparam toda a pauta do ano de 2024. É muita viagem, né não?
E esse bicho é revisor do 8 de janeiro, mas eles não querem nem condenar a galera pro bagulho de golpe de Estado, esses negócios não. Essa galera é muita viagem, meu irmão. Enfim, aí vou trazer agora aqui o depoimento deles, tá ligado? Aí eu trouxe aqui os principais trechos que tem lá na matéria. Vou trazer já o depoimento aqui do meliante, eita, do réu. Fugitivo e covarde. Eduardo Bananinha. Sem delongas, bora lá pro depoimento. Boa tarde a todos os presentes. Peço que habilitem suas câmeras e microfones. Inicialmente, gostaria de verificar a presença de todos. Ministério Público Federal presente na pessoa do Dr. Daniel José Mesquita Monteiro Dias, correto? Correto. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. A ofendida, deputada Tabata Cláudia Amaral de Pontes, também presente, acompanhada dos advogados, doutora Marcela Tolosa Sampaio e doutor Cristiano Vilela de Pinho, correto? Excelência, boa tarde. Aqui é o Raul Abramo, advogado da querelante Tabata, e aqui é a Marcela Tolosa também, pela querelante. Perfeito. Qual que é o nome do senhor, doutor, por favor? Raul Abramo Ariano. Tá, então o doutor Cristiano Vilela de Pinho não está presente, é isso? Não, excelência. Tá, então peço perdão, doutor Álvaro, né? Imagina. Doutor, o senhor poderia, por gentileza, informar o número da sua OAB? 373996. São Paulo, né? Isso. Perfeito. O senhor, por favor, repete seu nome de forma pausada para a gente fazer o registro aqui? Sim, Raul Abramo Abramo. Isso, Ariano. Ariano? É. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Imagina, excelência. Bom, por fim, querelado, o deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, acompanhado pela sua advogada, a doutora Karina Curfa, correto? Perfeito, excelência. Doutora Karina. Perfeito, excelência, correto. Muito obrigado, deputado Eduardo. Conseguimos ouvir claramente, não conseguimos ouvir a sua advogada, a doutora Karina. Por gentileza, doutora Karina, a senhora pode só confirma boa tarde, alguma coisa, para a gente ter certeza que está tudo funcionando bem. Boa tarde, excelência. Está me ouvindo agora? Agora sim, está perfeito. Obrigada. Bom, todos presentes, confirmando as partes e respectivos defensores, acredito que agora sim podemos iniciar a audiência de instrução nos autos da ação penal número 1053, né, que tem por querelante a senhora Tabata Cláudia Amaral de Pontes e por querelado o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro. Me chamo Rodrigo Pessoa, eu aqui estou atuando como juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do presente caso, e a mim me foi delegado, né, a instrução, a realização desta audiência de instrução. Para que tenhamos a plena certeza e conhecimento dos termos da denúncia, eu vou fazer aqui uma breve leitura antes, né, de iniciarmos as perguntas. Como já disse, trata-se... Excelência. Pois não? Daniel José Mesquita, pela Procuradoria-Geral da República. Excelência, eu gostaria de verificar com Vossa Excelência e com os demais representantes, né, do querelante e querelado, em relação ao saneamento, em relação ao processo. E aí eu gostaria de trazer isso antes do início da instrução, para que isso fosse registrado em ata ou deliberado, não sei se por Vossa Excelência. No atual estágio, né, que o processo se encontra, verifica-se que não houve oportunidade para apresentação de outras medidas despenalizadoras, uma suspensão condicional do processo, acordo não continuidade penal. Nessas circunstâncias, não sei nem se seria de interesse das partes ou se existiria essa interesse, mas verifico que isso não foi oportunizado ao longo do curso processual, já que houve o recebimento da queixa-crime sem que houvesse essa oportunização, tanto para o Ministério Público como as partes. E aí eu não sei se seria o caso de antes de adentrarmos na instrução propriamente dita, inclusive para economizar o ato processual,
que isso fosse resolvido antes, né, de dar continuidade. Perfeitamente. Considerando que, de fato, se trata de uma medida, a medida despenalizadora pode evitar a instrução processual, deixa eu só conferir, eu pergunto às partes, até para me auxiliar aqui, se houve aquela audiência prévia de conciliação entre ambas as partes, antes do recebimento da denúncia. O senhor sabe informar da Lei 8.038? Excelência, não houve, mas pela parte da querelante também não existe interesse. Inclusive, Excelência, a gente compreende aqui que, por se tratar de ação penal privada, é do direito da querelante oferecer ou não alguma medida despenalizante, suspensão condicional do processo, etc. O acordo de não persecução penal, evidentemente, seria de prerrogativa do Ministério Público, mas, nesse caso, a gente entende que seria necessária a anuência da querelante. Então, a gente se coloca desfavoravelmente a qualquer tipo de medida despenalizadora. Perfeito. Doutor, evidentemente o senhor fala em nome, né, da sua cliente, mas eu gostaria de confirmar, né, por ser até, entendo eu, um ato personalíssimo, em relação à querelante, a senhora Tabita Cláudia Amaral de Pontes, a senhora confirma o que foi alegado pelo seu advogado? Confirmo sim, senhor, Excelência. Não tem interesse em composição? Isso mesmo. Perfeito. Agradeço, então, a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, né, mas vê-se, o doutor Daniel José Mesquita Monteiro diz que não há interesse na solução, né, na composição para que se evite. Então, acredito, né, que, de fato, seja hipótese de instruirmos a presente ação penal, em que pese ser uma instrução que, não, a meu ver, não será complexa, ante a ausência de testemunhas. Mais alguma colocação em preliminar de alguma das partes ou advogados? Eu posso registrar, Excelência, que a Procuradoria, a priori, discorda parcialmente do posicionamento da querelante em relação à possibilidade e legitimidade para a propositura da suspensão condicional do processo, visto que há já julgados pela própria Suprema Corte, né, em relação à possibilidade de ofertar a suspensão condicional do processo, ainda que ação privada, né, não necessariamente sobre a aceitação da parte privada, principalmente nesse caso, que tem a natureza mista, né, de ação condicional da representação também. Mas é importante que o querelado ele também aceite ou pudesse pelo menos aceitar ou não qualquer situação nesse sentido, porque se não houver interesse, de fato não haveria sentido em suspender o ato, se não houver nenhuma sinalização por parte do querelado nesse sentido. Né? E aí eu não sei se seria o caso de suspender o ato para que isso fosse saneado, enfim, parte também da parte do querelado demonstrar essa, ou se não, porque pode ser que ele não tenha nenhum interesse e queira dar continuidade efetivamente à instrução para se defender do mérito propriamente dito aqui da demanda. Perfeito. Apenas para confirmar, todos esses registros eles são gravados, né? A gente não precisa reduzir todos os termos em ata, não. Perfeitamente. É só para... Não, depois da transcrição é só para ver se a gente precisar fazer algum registro dessa natureza. Bom, vamos a título até de verificar sinalização. Abro a palavra à defesa do querelado para informar se teria algum interesse, e até o doutor Daniel José Mesquita Monteiro diz, mesmo que haja essa sinalização, como eu já disse, vejo aqui que a instrução da presente ação penal ela não é tão complexa. Então, mesmo diante disso, considerando que a mim não é delegado nenhum ato decisório, mesmo se houver essa possibilidade, eu teria que levar os autos conclusos ao ministro. Então, acredito, de fato, que nós possamos aproveitar o presente ato, né, que consistirá basicamente no oitivo do ofendido e no interrogatório do acusado, para posteriormente, né, caso não haja êxito na composição, a ação penal já estaria pronta para decisão. Mas, de qualquer forma, devolvo a palavra à defesa constituída pelo querelado Eduardo Nantes Bolsonaro. Tem um espectador na sala chamado Marco. Excelência, o senhor pode... Perdão, doutora, por gentileza. Poderia me conceder um minuto para fazer um contato com o meu cliente? Perfeitamente. Eu peço, se for de interesse, a senhora e também o
querelado, senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, podem desligar o microfone e a câmera, se assim o quiserem, que nós ficamos aguardando aqui. Perfeito, obrigada. Até peço desculpas, viu, Excelência, pelo registro em cima da hora, mas ante o volume de processo de demanda, isso me veio constar somente agora, né, tendo contato com os autos. Então, peço desculpas aos demais participantes. Alguns minutos depois. Boa tarde, Excelência. Pode ligar. Estou retornando aqui. Eu conversei com o meu cliente e decidimos que há interesse, né, nas medidas que forem definidas aí para fazer a composição. Perfeitamente. Então, há por parte do querelado interesse na composição, correto? Correto. Bom, mas eu acho que aqui a gente se encontra diante de um impasse, né? Esse que a vítima, a querelante, não tem. Doutora Tabra, me desculpe até perguntar novamente à senhora, deputada, mas efetivamente não há nenhum interesse na composição. Inclusive a defesa técnica, obviamente. Isso mesmo, Excelência. Excelência, Não sei se... Eu acho que alguém pediu a palavra, não estou conseguindo identificar aqui. Alguém Eu. começou a se manifestar. Defesa técnica. Pois não, doutor Raul. Pela deputada, né, ela já informou que não tem interesse, mas, Excelência, só também a título de esclarecimento, eu não compreendi direito qual efetivamente seria um instrumento a ser ofertado despenalizante, seria a NPP, o SURSI, suspensão, uma conciliação civil, eu fiquei com essa dúvida, Excelência. Se me permite a palavra, Excelência. Pois não, a palavra, Ministério Público. Na verdade, exatamente isso. Estou considerando a natureza em abstrato do crime imputado, né, e até a denúncia, a queixa-crime recebida pelo Supremo Tribunal Federal, seria pertinente e cabíveis algumas medidas, como a suspensão condicional do processo, e aí Vossa Excelência até salientou a divergência existente em relação à possibilidade ou não do Ministério Público, em concomitância com o titular da ação penal privada apresentar essa suspensão, mas o próprio acordo de não persecução penal, que é de natureza ampla, não teria restrição em relação a isso. Né? E a própria ideia de conciliar as partes, né? Tratando-se de situação envolvendo interesses privados, então sempre se busca essa conciliação entre as partes. Claro que esse registro por parte da Procuradoria-Geral foi em razão do avançado estado do processo, e as medidas existentes são sempre na tentativa de se buscar uma economia processual, né? Agora, desde já, viu, doutor Rodrigo, deixo registrado que também não teria problema por parte da Procuradoria de realizar o ato de instrução e isso ser aberto à discussão das partes, já que, inclusive, ao que parece, pode haver ou não uma divergência jurídica em relação a isso, né? E mesmo porque esse pedido não poderia ser resolvido no ato, como Vossa Excelência bem destacou. Perfeitamente. Deixa eu só confirmar aqui uma questão. Mas vê só, o covardão quer fazer bagulho de acordo. Pra se livrar do B.O., mesmo. Essa galera não quer mesmo responder pelos bagulho que faz, né? Oxi, na real tem que responder, mané. Então, não pode... Bom, vamos então novamente ouvir a defesa constituída. Eu acho que o doutor Raul fez algumas indagações que foram colocadas pelo Ministério Público. De fato, se não houver interesse algum da querelante na composição, devemos seguir na instrução. Mas abro a palavra à defesa novamente. Né? Obrigado. Tendo visto que o doutor Raul fez as perguntas.
Não, inclusive, agradeço ao doutor Daniel, também acho completamente salutar esse tipo de possibilidade. Doutor, vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto. Está baixo para a Claro, gente. não, eu apenas estava também agradecendo ao doutor Daniel, eu acho muito salutar esse tipo de proposta, enfim, vendo o interesse de ambos, acho completamente possível ser feito o acordo, mas nesse caso concreto não existe esse interesse, Excelência, por isso eu reitero a manifestação da defesa pela nossa compreensão, né, muito particular aqui de que não é o caso de haver uma legitimidade concorrente para a propositura do acordo e que me alinho à posição de Vossa Excelência de que pode ser sim feita audiência de instrução, eventualmente essa questão pode ser posta em autos através de peticionamento, pela própria defesa, né, do querelado, algo nesse sentido, inclusive, enfim, se entender pela opção de uma figura ou de outra despenalizante, eu acho que a defesa do próprio querelado também poderia suscitar isso em petição, não vejo impedimento. Perfeito. Façamos o seguinte, então. Considerando que todas as partes estão aqui reunidas, acredito que possamos instruir todo feito e na fase de diligência, se de fato algum tiver interesse, aí nós levamos, evidentemente, à conclusão do ministro relator para que ele defina essas questões. Mesmo se houvesse interesse recíproco, de fato, teríamos que suspender o feito para fins de pactuação de qualquer termo desse sentido, pois não, doutora Karina? Considerando que a divergência é relevante, nem aconteceria a instrução caso se resultasse num acordo por conta da sucessão processual, que aí seria cabível, seria interessante já provocar o ministro relator que faça essa ponderação, porque se for o caso, a instrução estaria anulada. Não, doutora, eu não vejo hipótese de nulidade, né? É um momento processual, desde que antes da sentença, antes ou posteriormente à realização da audiência de instrução, acredito que não há tanta diferença nesse sentido, né? Não vejo prejuízo algum em fazer essa provocação do ministro relator, lembrando novamente que não há interesse da parte querelante por realizar, né, qualquer tipo de composição. Então, se essa decisão ser tomada pelo ministro relator no presente momento, ou na fase de diligências do 402, eu não vejo diferença alguma processualmente falando. Perfeito, Excelência, mas ficar no nosso registro para que o ministro já possa se pronunciar a respeito. Sim, perfeitamente. Eu vou registrar a título de diligências, podemos fazer assim, doutora? Porque aí, de fato, a gente manda concluso para o ministro decide qual que seria melhor, né? Só um minutinho, por gentileza. Perfeito. Aí o ministro decide essa questão especificamente. Bom, diante de tudo que já foi exposto, acredito que podemos sim, né, só confirmando, não há testemunhas de nenhuma das partes, correto? Então, somente a tomada das declarações defendidas, artigo 201, se não me engano, e posteriormente o interrogatório do querelado. Sigamos lá. Como eu disse, né, para fins de pleno conhecimento, narra a queixa-crime que, deixa eu pegar aqui, no dia 10/10/2021, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma montagem que sugere ter a querelante elaborado um projeto de lei com o propósito de beneficiar ilicitamente terceiros. Como se vê, Eduardo Bolsonaro afirma que o projeto de lei número 428/2020, de autoria da querelante, que trata da distribuição de absorventes em espaços públicos, teria sido arquitetado para, dolosamente, favorecer o empresário Jorge Paulo Lemann. Segundo a alucinada ficção, o empresário pertence à empresa P&G, Procter & Gamble, né, que fabrica absorventes. Na sequência, dando continuidade à sua falaciosa narrativa, o querelado foi ainda mais enfático ao afirmar que a querelante estaria agindo por seus próprios interesses, em detrimento da população, pois estaria mais preocupada em atender ao lobby de seu mentor patrocinador Jorge Paulo Lemann do que realmente conseguir um benefício público. De pronto, cumpre enfatizar que absolutamente nenhuma das informações veiculadas pelo querelado são verdadeiras. 1. Tabata Amaral jamais agiu para atender o lobby de qualquer pessoa ou empresa. 2.
não teve sua campanha eleitoral financiada por Jorge Paulo Lemann, o qual, em verdade, 3, sequer possui relação com a produtora de absorventes Procter & Gamble. Necessário dar nome às coisas. Eduardo Bolsonaro, em completo desprezo aos preceitos democráticos, ativamente compartilhou uma fake news para desprestigiar de forma sórdida sua opositora política. Infelizmente para o querelado, a ofendida é uma política que não tolera ser alvo de mentiras e máculas de sua honra, por quem quer que seja, e muito menos por um deputado federal. Basta a leitura da publicação acima colecionada para que se evidencie que o querelado transpassou, e muito, o limite da legalidade, do possível cometimento do crime de difamação. As publicações de Eduardo Bolsonaro chocam pelo conteúdo integralmente falso e ofensivo ao querelante, bem como imbuídas de desapreço pela própria democracia brasileira. Sabe-se que o crime de difamação tutela a honra objetiva, ou seja, a forma pela qual determinada pessoa é vista aos olhos da sociedade. É nesses termos que Luiz Rezes Prado anota que o tipo penal se destina a reprovar condutas cuja imputação pode afetar o conceito público de que desfruta o ofendido, digno de proteção legal. Aqui temos mais uma parte, que também é citação doutrinária, e fala, é justamente esse sentimento de reprovação e desprezo por Tabata Amaral que o querelado almeja propagar ao compartilhar falsa mensagem aos seus mais de 2 milhões de seguidores. Buscou, repita-se, fazer crer que a deputada federal teria elaborado um projeto de lei com finalidade espúria. Veja, caso as informações acima dispostas fossem verdadeiras, até poderia o querelado alegar que estaria escudado pela imunidade parlamentar que goza. Não é o caso. As publicações são mentirosas e foram meticulosamente direcionadas para açoitar a honra, direito fundamental da personalidade de Tabata Amaral. Temos um próximo capítulo que fala sobre o contexto das falsidades disseminadas por Eduardo Bolsonaro, que narra de forma genérica que durante as eleições de 2020, Eduardo Bolsonaro foi apontado como um dos principais impulsionadores de informações falsas sobre a fraude eleitoral. Esse capítulo especificamente não tem nenhuma narrativa fática, temos o capítulo 3.2, das mentiras. Conforme adiantado, o querelado afirma que Tabata Amaral teria criado o PL dos absorventes, com o intuito de beneficiar o empresário que, por seu turno, teria sido um dos responsáveis pelo financiamento de sua campanha eleitoral. Vejamos no detalhe as falácias. 1. Empresário doador. Em primeiro lugar, no portal de informações de candidaturas e contas eleitorais do TSE, é possível verificar o total de recursos recebidos pela querelada durante sua campanha eleitoral, bem como ranking contendo o nome e número de CPF ou CNPJ de seus doadores fornecedores. Dentre os nomes lá relacionados, não se encontra o de Jorge Paulo Lemann, razão pelo qual a lógica, a conclusão, é de que o empresário não teve qualquer participação como financiador ou patrocinador da campanha eleitoral do querelante. Inclusive, essa constatação é objeto de reportagens de veículos jornalísticos de grande circulação. 2. Relação do empresário com a Procter & Gamble. Alude-se ainda que Jorge Paulo Lemann teria relação com a produtora de absorventes Procter & Gamble. No entanto, é fato notório que o empresário mencionado é sócio da empresa 3G Capital, fundo de investimento que não possui nenhuma empresa produtora de absorventes em seu rol de investimento, conforme apurado pela ONG Aos Fatos. O empresário não consta entre os diretores da empresa e o fundo de investimento dele não está na lista dos principais acionistas da Procter & Gamble, cuja constatação é de simples acesso, já que a Procter & Gamble disponibiliza essas informações em seu portal. Em consonância, a própria assessoria de imprensa da Procter & Gamble foi taxativa. O executivo não faz parte do conselho da empresa. 3. Direcionamento da aquisição. Ao fim, também é mentirosa a informação prestada pelo querelado de que Tabata Amaral almejava fornecer à empresa Procter & Gamble
favorecer a empresa Procter & Gamble para aquisição pública e distribuição de absorventes íntimos. Ora, presume-se que o próprio querelado saiba, pois deputado federal e bacharel em Direito, que a norma constitucional exige uma possível futura aquisição desse tipo de material. E isso demanda o curso de um procedimento licitatório para sua resolução. A bem da verdade, sequer seria indispensável essa construção lógica, de que o próprio Eduardo Bolsonaro admitiu a ciência da necessidade de abertura de procedimento licitatório para aquisição de absorventes, através de passagem em uma de suas publicações aqui tratadas, que denota certo conhecimento sobre os procedimentos de compras públicas. Ela faz uma citação, esta aquisição passaria por licitação que compraria o mais barato. Assim, é melhor aos mais humildes receber esse dinheiro em forma de benefícios assistencial e deixá-los escolher. Vê-se que a colocação de Eduardo Bolsonaro é marcada por direta contradição. Se, por um lado, afirma que Tabata Amaral estaria agindo para atender ao lobby de seu mentor patrocinador Jorge Paulo Lema, com futura compra pública, por outro, revela compreender que a possível compra desses bens seria realizada através de licitação. Conclusão parcial. Por essas razões, patente querelado compartilhou imagens objetivando violar a honra subjetiva de Tabata Amaral através de desgaste de sua reputação, demonstrando claríssimo ânimos difamante. Em verdade, Bolsonaro parece ter alcançado justamente o que pretendia, já que inúmeras pessoas acreditaram nas mentiras. É nesse contexto que se compreende que as publicações do querelado não são apenas antiéticas, mas configuram um verdadeiro instrumento maculador dos preceitos democráticos e dilapidador da necessária transparência dos debates políticos. Faz um arrazoado sobre a importância e a atualidade do enfrentamento das fake news e chega ao capítulo 5, onde de fato fala da inafastabilidade da ilicitude. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. Ao cabo, 3 questões devem ser enfrentadas para que se compreenda que o querelado, mesmo que deputado federal, não detém salvo-conduto para praticar ilícitos da natureza aqui praticados. São 3 pontos. Liberdade de expressão não é garantia absoluta. 2. Pessoas públicas também devem ter seu bem jurídico honra resguardado, ainda que se compreenda por ser seu espectro mais reduzido pela inerência do cargo. E 3. A imunidade material, em mesma medida no primeiro item, não confere ao seu titular um status supra-legem. Dessa forma, item 5.1, as manifestações do querelado não estão acobertadas pela proteção constitucional da liberdade de expressão, já que é mais do que pacífico em nosso ordenamento que esse direito não é manta que se estenda sobre toda e qualquer manifestação. Fosse assim, não teríamos crimes contra a honra. Traz alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, também fala sobre direitos humanos, e conclui que, ora, Vossas Excelências, dito de forma direta, é impossível ler as publicações acima e cogitar se tratar de mera crítica política ou exercício de livre manifestação. Eduardo Bolsonaro, ao invés de criticar diretamente, por exemplo, o projeto de lei elaborado pela querelante através de argumentos concretos, optou por disseminar informações falsas que visam deteriorar a credibilidade de Tabata Amaral. 5.2. Pessoas públicas também são titulares do direito à honra. Afirma a querelante que é inconteste que figuras públicas podem ser e são vítimas de crimes contra a honra. É o que a própria literalidade do Código Penal aponta: injuriar alguém, nos termos do artigo 140. Pode ser qualquer pessoa e não apenas aqueles dotados do anonimato público. Por leitura negativa, não há na letra da lei exigência de característica especial à vítima do injusto.
faz mais um arrazoado e conclui: exatamente por isso que a doutrina bem salienta que um direito fundamental como a liberdade de expressão encontra limites, mesmo para os homens públicos que devem esperar pela crítica por vezes virulenta. O direito fundamental à reputação, à honra, à dignidade que ostentam é assim garantido, quaisquer que sejam os homens públicos. Em seu item 5.3, sustenta querelante que a imunidade parlamentar material não é absoluta. Afirma que não se desconhece o teor do artigo 53 caput da Constituição Federal. Não obstante, conforme adianta o título do subtópico, a imunidade parlamentar não se resguarda de caráter absoluto. Para que ela prospere, se faz necessário que o conteúdo do discurso do parlamentar tenha direta relação com o desempenho de sua função, o que, claro, não se cogita ser o caso da divulgação de fake news. Traz novamente precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e afirma que é nesta orientação que as publicações do querelado não merecem o alcance da imunidade parlamentar, pois justamente em nada enriquecem um debate político ou desenvolvem um Estado democrático. Exatamente o contrário. O querelado sabidamente valeu-se de fake news, um dos maiores instrumentos de violência ao sistema democrático, para atacar a querelante, em integral descompasso com suas funções e deveres parlamentares. Nesse diapasão, traz até um precedente do ministro Alexandre de Moraes, também do ministro Luiz Fux, e encerra o capítulo afirmando: portanto, as manifestações do querelado não são acobertadas pela imunidade parlamentar material, razão pela qual a plena possibilidade de aferição da ilicitude decorrente das falsidades aqui tratadas. 6. Causas de aumento de penas sensíveis ao caso. Incide, no caso, 3 majorantes do injusto, sendo elas: 1. Cometimento do crime contra a funcionária pública. 2. Por meio que facilite a divulgação da calúnia. E 3. Através de quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Esta última no artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Para tanto, basta observar que as ofensas desferidas pelo querelado foram propagadas através de postagens nas redes sociais Twitter, viabilizando que as ofensas atinjam uma imensurável monta de pessoas, ainda mais quando se repara que sua página pessoal contém mais de 2 milhões de seguidores. Segue afirmando e conclui: incontroverso, portanto, o incomensurável alcance das inverdades proferidas. Do pedido, pelo exposto, entende-se por devidamente demonstrada a justa causa para a ação penal, através da efetiva comprovação de autoria e indícios de materialidade. Assim, requer-se, seja a presente queixa-crime recebida por esse pretor excelso, para que o querelado seja processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de difamação, artigo 139 do Código Penal, com as causas de aumento de pena previstas no artigo 141, inciso 2, 141, inciso 3 e parágrafo 2º do Código Penal. Peço escusas pela demora, mas acredito que a leitura praticamente integral da queixa-crime é fundamental, lembrando que a presente queixa-crime foi objeto já de análise pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo sido recebida, razão pela qual estamos aqui nesse momento. Indago, então, ao querelado senhor Eduardo Nancy Bolsonaro: o senhor tem pleno conhecimento do conteúdo desta queixa-crime, correto? Correto, excelência. Tem argumento para rebater ponto a ponto, mas tenho conhecimento do conteúdo. Perfeito. De qualquer forma, afirmo, informo que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é uma garantia constitucional, de modo que, se o senhor se recusar a responder qualquer pergunta que lhe seja feita, o seu silêncio não irá prejudicá-lo. Compreendido? Perfeito, excelência. Apenas também para fins de confirmação, pergunto ao senhor e
à sua advogada se os senhores já tiveram a oportunidade de ter a conversa pessoal e reservada antes do início da audiência e se gostariam de fazê-lo neste momento. Sim, Excelência, não há necessidade. Podemos seguir, então, considerando, deixa eu verificar aqui. Excelência, apenas pela ordem, um esclarecimento, a senhora Tabata será ouvida com antecedência ao querelado? Exatamente. Inicialmente, eu estava pegando justamente aqui o dispositivo, se não me engano, é o artigo 201. Exatamente, o artigo 201 do Código de Processo Penal, ele prevê o oitivo do ofendido, né? Não é uma obrigatoriedade, é uma obrigação, por isso, até nos termos da intimação, né, lá constava que ela seria ouvida se assim o quisesse. Então, exatamente nessa oportunidade, eu indago a ofendida se gostaria de se manifestar, de ser ouvida no presente momento. Sim, Vossa Excelência, estou à disposição para responder a quaisquer questionamentos. Perfeitamente. Então, considerando que a ofendida gostaria de ser ouvida, passo agora sim a palavra inicialmente ao representante da Procuradoria-Geral da República, considerando, mesmo não sendo a ofendida testemunha, né, seguirei o rito do Código de Processo Penal relativo ao oitivo das testemunhas, autorizando que as partes façam as perguntas diretamente à ofendida, evidentemente intervindo caso entenda necessário. Passo então a palavra à Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, doutora Tabata. É um prazer estar acompanhando aqui a audiência com todos vocês. Vou fazer alguns questionamentos mais objetivos, mas inicialmente gostaria que a senhora falasse livremente sobre o fato relatado na queixa-crime, para que pudesse dar a sua versão como ofendida daquilo que aconteceu, conforme relatado na queixa-crime. Claro, doutor Daniel, como já houve uma leitura mais extensa, vou trazer um resumo e fico à disposição para responder a quaisquer perguntas. Eu sou uma das autoras do projeto que prevê a distribuição de absorventes em espaços públicos, como escolas, postos de saúde. Essa foi uma batalha que, nesse momento, conta por quase 3 anos da bancada feminina, e nesse percurso eu fui alvo de uma série de fake news, ataques, inclusive mensagens pornográficas, ameaças e coisas que o valem. Então é nesse contexto que a gente está falando. Eu sei que a menstruação ainda é um tabu no Brasil, sei também que a política é um espaço extremamente machista e violento, mas nada disso, ou até mesmo isso, é o que me motiva a buscar justiça nesse caso. Essa questão específica do compartilhamento de fake news por parte do deputado Eduardo Bolsonaro se deu no momento do veto presidencial. Então, depois de toda uma articulação da bancada feminina na Câmara e no Senado pela aprovação do projeto, houve um veto do presidente da República e, nesse contexto, houve um aumento bastante acentuado desses ataques e mensagens pornográficas e, enfim, esse tipo de coisa que a gente, enquanto mulher na política, lida. Esse caso específico chegou ao nosso conhecimento porque o deputado Eduardo Bolsonaro é seguido por muitas pessoas, então quando ele postou isso, vários seguidores e pessoas que obviamente tinham tido contato com esse conteúdo vieram até as minhas redes sociais para reproduzir versões desse discurso, ou esse discurso inteiramente, e enfim, e a isso se seguiram todos os ataques. Deixa eu tirar algumas dúvidas, aproveitar o ponto. Ou seja, papai misógino vetou o bagulho, aí não tem como se defender, tá ligado não? Aí começa a atacar os outros, meu irmão, pra dizer que o papai dele tava certo em fazer esses negócios. Isso é uma peste mesmo, na moral, pô. Essa galera, essa família aí devia apodrecer na cadeia. Ponto. A senhora se recorda qual foi a data que a senhora tomou conhecimento dessa postagem em rede social? Eu não me lembro da data específica. Foi durante a proximidade do veto presidencial, mas eu posso pesquisar facilmente. É só aquilo que a senhora lembrar, não tem problema. A doutora lembra como foi que a senhora tomou o conhecimento? A senhora mencionou já que várias pessoas, seguidores da doutora, comunicaram
E a senhora chegou a entrar no perfil dele para ver isso, ou a senhora só tomou conhecimento por réplicas da publicação original? Como que a gente fica sabendo de forma geral? Eu sou uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, estava inclusive por conta do veto presidencial, e você começa a receber direct, comentário que reproduz um tipo de narrativa bem específico. Nesse caso, que eu seria financiada pelo empresário Jorge Paulo Lema e que eu teria apresentado o projeto para beneficiá-lo e beneficiar a Procter Gamble, a P&G. E aí a gente entra, né, eu e a minha equipe nesses perfis e vê que ele segue o deputado e reproduz conteúdos mais ligados aos políticos bolsonaristas ou da família Bolsonaro, mas a gente também, obviamente, foi e viu essa postagem no perfil do deputado. Eu não sei dizer se ela foi removida, mas ela ficou lá por bastante tempo. Tentando ser um pouco mais objetivo, a senhora pessoalmente, né, sem ser a senhora pessoalmente chegou a acessar esse conteúdo nas redes sociais do deputado? A senhora se recorda dos termos que lá mencionavam, o que dizia? Eu já tive contato com, enfim, com um print que tirei, com o que eu vi, mas não sei se eu consigo reproduzir linha a linha. Mas dizia que eu era financiada pelo empresário, que minha campanha tinha sido financiada pelo empresário Jorge Paulo Lema, dava a entender que ele era dono da Procter Gamble e que eu teria feito isso para beneficiar essa empresa. Certo. A senhora chegou a tomar conhecimento, a senhora mencionou, mas apenas para que fique registrado, a senhora tem conhecimento se essa postagem circulou em outros meios de redes sociais, em outros perfis, além do deputado Eduardo Bolsonaro? Nenhum perfil eu sei de cabeça, porque não são, enfim, não é de um deputado, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, mas é o que eu te falei, a gente vê os comentários, vê os prints, aí quando clica no perfil, vê que a pessoa também reproduziu. Mas eu não vou me lembrar, porque a gente está falando de um volume muito grande, e aí de pessoas que eu não conheço pessoalmente. Na ocasião dessas postagens, isso repercutiu de alguma maneira no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim, do lado subjetivo seu, também atingiu de alguma maneira essa postagem? Com toda certeza. Tem uma questão pessoal que é bastante frustrante. Enquanto mulher, você lidar com esse tanto de ódio e com essas fake news todas. E só um breve comentário: toda vez que alguém compartilha, alguém com muita repercussão, compartilha uma fake news sobre mim, não é só a fake news que vem para os meus comentários. São mensagens pornográficas, são pessoas me xingando de puta, vagabunda e outros nomes, são pessoas me ameaçando de morte. Inclusive, nos casos em que houve um crime concreto, como incitação à violência, ameaça de morte, outros processos foram abertos. Então, enfim, tentando buscar uma melhor palavra, mas o que a gente sente é medo enquanto mulher. Porque a pessoa está dizendo que vai pegar algo para destruir o seu rosto, que vai te calar, que você não pode sair sozinha e por aí vai. Então, tem a raiva pela injustiça, pela mentira. Tem também o medo, porque a gente sabe que esse é um país que mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres, inclusive mulheres que estão na política, e profissionalmente o que eu sinto é que isso é feito para descredibilizar, para me silenciar, e para silenciar todas as parlamentares que estavam lutando por esse projeto. Então é para dizer, olha, a Tabata não está apresentando esse projeto porque ela acredita que é meritório, ela está apresentando porque ela está ganhando dinheiro, porque ela está sendo beneficiada. Para além de ser ofensivo, isso é para que as pessoas não entendam o porquê da minha luta, me descredibilizem. E nessas mensagens que se seguiram, em blogs, etc., era sempre dizendo, não, a luta dela não é boa, não é digna, é porque tem um interesse econômico por trás. Então, para além da questão pessoal, vamos fingir que isso não nos machucasse, enfim, não tivesse nenhum impacto nas mulheres, tem uma questão de dizer para as pessoas que as mulheres nunca deveriam ser ouvidas, porque sempre tem um empresário, sempre tem um homem por trás. Entendi. A senhora poderia dizer se, após tomar conhecimento dessa medida, a senhora tomou algum tipo de providência junto à plataforma Twitter? Foi no Twitter, né, que foi replicado, se houve algum tipo de bloqueio, alguma coisa, alguma medida administrativa em relação a esse conteúdo? Sendo muito sincero, eu não sei dizer se alguém da minha equipe chegou a denunciar o conteúdo, eu não denunciei, mas por entender que isso não serve de nada. Eu tenho posts que foram feitos com ameaças de morte a mim, que foram denunciados nas plataformas, e as plataformas não fizeram absolutamente nada. Então, infelizmente, esse não é um caminho que sirva de algo. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutor.
Não havendo mais perguntas por parte da Procuradoria-Geral da República, passo a palavra, então, agora à defesa da senhora Tabata Amaral. Boa tarde, Excelência. Muito obrigada. Boa tarde, deputada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui com a gente hoje. Bom, o procurador ele já adiantou alguma das perguntas que a defesa faria, então eu vou ser bem breve nas minhas explanações. Bom, a gente já sabe das inverdades que foram proferidas pelo querelado, né? Mas apenas para a gente também deixar aqui registrado no seu depoimento, Tabata, eu vou fazer algumas perguntas para demonstrar mais a materialidade do crime alegado na queixa-crime, tá bom? Bom, primeiro, bem objetivo. A senhora teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lema? Não. Perfeito. Essa informação de que desse suposto financiamento, ele foi em algum momento divulgado em algum canal público por você ou pela sua equipe? Não. Perfeito. Você alguma vez já intercedeu nos interesses desse empresário em relação à questão específica aqui do caso, do projeto de lei dos absorventes? Doutora Marcela, cortou para mim. Você poderia repetir, por favor? Não sei se foi minha internet. Claro, poderia sim. A pergunta foi se a senhora já intercedeu em favor dos interesses desse empresário, que seria o Jorge Paulo Lemann, né? Agora, especificamente em relação ao projeto de lei dos absorventes íntimos. Nunca. Perfeito. A senhora foi, em algum momento, procurada pelo querelado para que ele esclarecesse a verdade das informações compartilhadas aqui, que são objetos dessa ação penal? Nunca. A senhora tomou conhecimento se depois das afirmações, né, que foram trazidas na inicial, se o deputado voltou a usar a rede social, o Twitter dele, para proferir novas ofensas e novas inverdades a respeito da senhora? Isso. Pouco tempo depois de que a gente ingressou com a ação, ele voltou ao Twitter, mas não para pedir desculpas, não para desmentir, e sim para proferir as mesmas ofensas. Perfeito. Bom, por fim, Tabata, eu gostaria que também o procurador já oportunizou, né, já deu um espaço para a senhora falar de forma genérica e ampla, mas eu gostaria também de te dar esse espaço para você, como mulher e como deputada federal, se você pode dizer se você é algo frequente de desinformação nas redes sociais, como isso te afeta e como vem afetando a senhora pessoal e profissionalmente. Perfeito. Houve um levantamento de uma universidade brasileira que mostrou que eu sou a 5ª parlamentar mais atacada do país. E eu trago isso porque, infelizmente, esse não é um caso, não é a primeira vez que eu lido com isso. E tanto em relação a esse caso específico, até hoje, e já faz bastante tempo, vêm pessoas às minhas redes sociais para reproduzir esse mesmo discurso que foi introduzido pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é um discurso mentiroso. Então, a gente entra nas redes sociais em postagens recentes e vai ver lá, a deputada Tabata Amaral é financiada pelo empresário Jorge Paulo Lema. A deputada Tabata Amaral fala de absorvente porque ela quer beneficiar determinado empresário, grupo empresarial e por aí vai. Então, essa é a questão da fake news. Fosse só um momento, já seria grave o suficiente. Mas esse conteúdo, especialmente pela pessoa que o propagou, ele vai sendo repercutido ao longo de meses, ao longo de anos, porque outros blogs pegam isso, outras pessoas. Então, é uma coisa que a gente ainda lida. E aí, o que eu disse, o meu sentimento é que é uma tentativa de me descredibilizar, de me silenciar enquanto mulher na política. Ou seja, não ouçam o que ela está falando, os dados que ela traz, o mérito do projeto, porque tem um deputado dizendo que ela está fazendo isso apenas para beneficiar o empresário. E do ponto de vista pessoal, esses últimos 4 anos foram marcados por muita violência. E essa é uma coisa que eu não sei se todo mundo tem a dimensão do quanto que essas violências, em diferentes graus, elas vão
levando uma outra. Então, as fake news, os xingamentos, as charges pornográficas que fazem sobre mim, as mensagens pornográficas que eu recebo, os ataques, tudo isso vai se somando. Tanto que quando tem um compartilhamento de uma fake news como essa, aumenta o grau de todos esses tipos de violência. Eu já tive que andar com escolta policial, eu já tive que andar com segurança, eu tenho alguns processos, seja por incitação à violência, por ameaça de morte, e infelizmente, ou enfim, como eu gostaria de aclarar aqui, esse caso com tanta repercussão, ele nutre essas pessoas que querem compartilhar esse ódio. Seja porque não aceitam que uma mulher se posicione de forma independente, sejam porque tem um pensamento diferente, sejam porque tem qualquer outra atitude machista. Então, eu sei que a gente está falando de um caso específico que é extremamente grave por si só, mas até os dias de hoje eu tenho que lidar e rebater pessoas que compartilham essas mesmas fake news. E, infelizmente, existe um custo pessoal, financeiro, psicológico de fazer política com medo. De ter que ir para uma cidade com escolta, com segurança, porque os policiais do meu estado entendem que não é seguro para mim ir até aquele local de outro modo. Por quê? Porque existem figuras públicas que estão incentivando de forma direta ou indireta esse tipo de violência, que estão dando respaldo a essas pessoas que se portam de forma machista e violenta. Então, enfim, acho que já está claro, mas, obviamente, o que fica para mim disso tudo é, se a gente não tiver justiça, se essas pessoas não tiverem a condenação que devem ter, outras meninas, mulheres, jovens vão olhar para esse caso e vão falar, eu não quero estar na política, porque eu não quero andar com escolta, eu não quero andar com segurança, eu não quero andar com medo, eu não quero ser chamada de todo tipo de nome, eu não quero que contem mentiras sobre minha vida pessoal. Então, infelizmente, a violência política de gênero, ela é uma prática no dia a dia das mulheres que estão na política, ela é uma coisa que marca muito a nossa experiência, e esse caso, com toda certeza, veio para agravar ainda mais essa situação, no meu caso específico. Perfeito, Tabata. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado, doutora Marcela. Passo, então, por fim, a palavra à defesa do deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, querelado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, procurador, advogados, deputados. Uma satisfação estar aqui com todos para participar dessa audiência. Bom, eu gostaria de perguntar à deputada federal Tabata do Amaral se nessa época das postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro, se ela também fez manifestações, inclusive anteriores à manifestação dele, mais severas em relação ao governo e ao tema relacionado a absorventes, direcionando inclusive à família do presidente. Essa pergunta me parece um tanto quanto descabida, mas vou respondê-la. Eu tenho uma atuação bastante firme em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa da educação pública de qualidade. E todas as vezes que o governo Bolsonaro fez uma fala, teve uma atuação que feriu alguns desses públicos que eu busco defender, ou algumas dessas lutas tão caras a mim, sim, fui às minhas redes sociais, fui ao plenário para expor o que estava acontecendo, mas nunca difamando alguém, nunca me utilizando de inverdades, nunca compartilhando fake news, porque eu tenho toda a capacidade de fazer o discurso político, o bom debate político, baseando em fatos, falando de valores e não atacando a honra das pessoas, muito menos com compartilhamento de fake news. Outra pergunta que eu gostaria de saber, já considerando que houve debate entre os parlamentares, se esse tipo de debate feito por ambos não estariam dentro, né, justamente da atividade parlamentar, de discutir contrariar posições em relação a deputados, inclusive, que estão em lados opostos do espectro político. Doutora Karina, só uma questão. Uma coisa Doutora Karina, por gentileza, eu acredito que essa pergunta seja uma pergunta de cunho eminentemente técnico-jurídico, né? Não acredito que a querelante tenha conhecimento técnico para responder, porque isso passa por uma avaliação, né, que certamente será feita pelo ministro relator, na verdade. Então, devolvo a palavra ao senhor e indefiro a pergunta.
Excelente, Excelência. Perguntei mais em relação aos ataques que foram proferidos pelo outro lado. Perfeito. Gostaria de saber também, Excelência, se ela tem conhecimento de matérias e entrevistas que saíram em grandes veículos de comunicação, atrelando o nome da deputada ao lema, inclusive, dizendo que ela seria a candidata dele por conta das atividades que ela exerceu, do curso que ela exerceu, inclusive no Renova Brasil. Mais uma vez, a gente vê uma fake news sendo trazida aqui. Primeiro ponto, não acho que seja interessante, mas a título de conhecimento, o Renova BR não tem nenhuma relação com o empresário Jorge Paulo Lema, mas cabe aos interessados fazerem sua pesquisa em relação a isso. O outro ponto, que inclusive eu trouxe numa fala anterior, é boa parte das reportagens que ligam a minha atuação política ao empresário Jorge Paulo Lema são fruto justamente de postagens como essa que foi feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Então, infelizmente, sim, existem essas reportagens, mas um mínimo de honestidade, de pesquisa, de investigação vai demonstrar que essas reportagens são baseadas em falas de políticos, como o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a senhora apenas me dá razão com essa pergunta. Sim, existem matérias que associam a minha atuação a diversos empresários. Todas elas mentirosas, compartilhando fake news. Por quê? Porque parlamentares se utilizam desse tipo de fake news para tentar silenciar, para tentar tirar a credibilidade do meu trabalho. E como já ficou muito claro, como é acessível a todo e qualquer cidadão, não, eu não recebi financiamento em nenhuma das minhas campanhas eleitorais do empresário Jorge Paulo Lema. Obrigada, deputada. Aproveitando, eu gostaria de perguntar se a senhora, considerando inclusive que essas matérias que saíram na grande mídia, foi logo após a eleição, quando o seu nome começou a circular, portanto, muito antes de qualquer afirmação de deputado de direita, se a senhora entrou com a ação contra esses grandes veículos de comunicação que, como a senhora mesmo diz, associou o seu nome indevidamente a alguns empresários. Todas as vezes que a gente tem contato, obviamente eu não consigo ter contato com todas as violências que são cometidas contra mim. Com alguém que comete um crime, a gente faz o encaminhamento à justiça. E aí, quando a gente fala de um jornal, a conduta correta é você entrar com o jornal e pedir a retratação. Então, sim, todas as vezes que algum jornal publicou qualquer informação incorreta sobre mim, no mesmo momento, a gente entrou em contato com o jornal e a gente falou, essa informação não é correta. Quando a gente fala de jornais de grande circulação de respeito, no mesmo momento, assim que eles têm contato com essa mensagem, essa informação é alterada. E sim, todas as vezes que a gente se deparou com crimes, com ataques contra a minha honra, com difamações contra mim, cometidos por pessoas de grande repercussão, como o deputado Eduardo Bolsonaro, a gente entrou com uma ação e eu acredito que é de acesso público as ações que a gente tem. E aí essa parte eu não sei dizer, porque não é minha área de atuação, se a senhora teria acesso ou não, mas eu acredito que aquelas que são públicas a senhora teria. Sim, eu me refiro a matérias em relação, por exemplo, da Veja, que continua no ar, inclusive, então aparentemente nenhuma ação foi ajuizada. Mas eu gostaria, aproveitando o questionamento sobre... Pra gente, eu vou adorar receber isso. Aproveitando esse questionamento em relação a doações de campanha, eu queria saber se a senhora já recebeu alguma doação de um sócio do senhor Paulo Lema. Eu não sei dizer. Eu não tenho conhecimento de quais são todos os sócios do empresário Jorge Paulo Lema, mas como eu já disse, minhas doações de campanha são todas públicas e, graças a Deus, eu declaro cada centavo que recebo nas minhas campanhas. Eu tive, se não me engano, 429 doações na minha primeira campanha, foram mais de 600 doações nessa segunda campanha, e é de conhecimento público, todo mundo pode pesquisar. De fato, eu não só não conheço as centenas de pessoas que doaram para a minha campanha, mas também nunca tive tempo, curiosidade de buscar de quem essas pessoas são familiares, sócios e por aí vai. E se alguém tem algum questionamento a fazer, cabe a essa pessoa fazer essa investigação. Mas eu tenho total tranquilidade em relação à independência, à seriedade e à honestidade do meu trabalho. Obrigada, somente isso, excelência. Obrigada, deputada. Bom, tendo em vista que todas as partes já fizeram
as perguntas que entendiam necessárias à ofendida. Agora sim passaremos ao interrogatório do acusado. Já indagado anteriormente a defesa, se houve a conversa prévia reservada, houve, mas, de qualquer forma, antes de iniciar o interrogatório, doutora Karina, a senhora gostaria de suspender rapidamente a audiência para ter uma conversa pessoal reservada com o seu cliente ou podemos já dar início ao interrogatório? Podemos seguir, Excelência. Muito obrigado. Passamos. Perdão a interrupção. Apenas posso solicitar que a deputada seja autorizada a deixar o ambiente virtual? Ou Vossa Excelência prefere que ela fique até o fim da audiência? Não, perfeito. Não há problema algum na retirada. É isso que a defesa técnica permanecerá aqui. Não vejo problema. Autorizo que a deputada Tabata Amaral querelante se retire. A senhora gostaria de ficar ou vai se retirar? Vossa Excelência, eu prefiro me retirar. Gostaria de agradecê-lo por essa audiência, cumprimentar todos que estão aqui e permaneço. Deputada, só um minutinho. A senhora me desculpe a indelicadeza de cortá-la, mas o som não ficou bom. Eu vou pedir que a senhora repita a sua fala, porque cortou, acredito que seja em razão da conexão, por favor. Audiência, gostaria sim de me retirar, se não causar nenhum prejuízo ao processo, e me colocar inteiramente à disposição de todos que estão aqui presentes e da justiça como um todo. Não, a senhora tem autorização, então, muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde para a senhora, deputada. Pode se retirar, então. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Passamos, então, novamente, o interrogatório do querelado, deputado Eduardo Nantes Bolsonaro. Deputado Eduardo Bolsonaro, novamente, ratificando o que já dito no início da audiência, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, isso é uma garantia constitucional, de forma que se o senhor se recusar a responder a qualquer pergunta, o seu silêncio não irá prejudicá-lo. O interrogatório, ele se compõe de duas partes. A primeira parte são perguntas de ordem pessoal, e, posteriormente, aí sim, algumas perguntas em relação aos fatos. Perfeito? O senhor compreendeu? Perfeito, compreendi, Excelência. Perfeito. Então, passando, apenas para confirmar também, o senhor tem pleno conhecimento do conteúdo da denúncia que foi lida no início dessa assentada. Perfeito, tenho sim. Perfeito. Senhor Eduardo Bolsonaro, qual a sua residência atual, por favor? Eu moro na cidade de Brasília. Tá. O endereço completo ou... Por gentileza. Qual o seu estado civil, por gentileza? Casado, Excelência. Senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, o senhor tem filhos? Sim, tenho uma filha de 3 anos e a minha esposa encontra-se grávida de 5 meses. Vê que absurdo, meu irmão. Na moral, ela tem que fazer um projeto de lei, alguma coisa para poder promover esse negócio de castração de bolsonarista. Essa galera pode estar reproduzindo, não. Isso é muito perigoso para a sociedade. Perfeito. Presumo, então, que a sua filha seja sua dependente financeira, correto? Perfeito, sim. Tá. O senhor tem mais algum parente que seja dependente financeiro do senhor? Olha, meu salário ajuda na renda familiar aqui de casa, A minha esposa, ela tem a sua renda, mas é variável, Mas quem arca com as contas aqui de casa sou eu. Perfeitamente. Qual que é a sua escolaridade, por favor? Ensino superior completo. Tá. Profissão, deputado federal, correto? Sim, perfeito. Endereço de trabalho, o senhor já fez referência. Qual a sua renda mensal, por gentileza? Está em torno de... Teve um recente aumento, 33...
Líquido deve estar dando uns R$ 28 mil de líquido por mês. Isso aí é sem contar com as mutretas, né? Que eu tô ligado. Que as famílias Bolsonaro é famosa por bagulho de mutreta. Perfeito. Em relação a bens móveis, o senhor é proprietário de algum bem imóvel? Imóvel, sim. Eu recentemente vendi um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, e tem um outro imóvel financiado para pagamento em 35 anos, no bairro de Botafogo, também no Rio de Janeiro. Então, o senhor vendeu o de Copacabana para adquirir esse de Botafogo? Não, na verdade, o de Copacabana era um quarto-sala de 46 metros quadrados, não batia nem sol do dia, não tinha vaga na garagem nem nada, de 2010 ou 2011. Eu vendi ele recentemente, né? E o de Botafogo eu estou tentando vender também, Excelência, mas é que está um pouco mais complicado. Tá ok, não, sem problema. Rolo doido, né não? O bagulho dessa família é essa, mano. Vai estar comprando e vendendo imóvel em Braipai. É só bagulho de dinheiro vivo, não sei porquê, né? Vocês sabem porquê. Apenas retornando aqui à pergunta anterior, a sua renda na Câmara dos Deputados é a única renda que o senhor possui? Ou o senhor tem alguma outra fonte de renda? Excelência, ano passado eu fiz um curso virtual, angariei uma renda vinda desse curso. E atualmente eu fiz um outro lançamento de um outro curso. O senhor ministrou o curso, então? O senhor Sim. O curso. Tá. Qual o rendimento aproximado que esses cursos permitem ao senhor? Excelência, variável, mas eu posso arriscar aqui um número? Pode uma média anual dividido por 12, algo do gênero. Eu diria que mais uns 10 a 15 mil reais por mês, pelo menos. Perfeito. Bom, agora sim, voltando então à pergunta relativa, né, à sua situação patrimonial. Em relação a bens imóveis, o senhor já falou. Em relação a bem imóvel, o senhor é proprietário de algum veículo, de algo que julgue importante nos falar nesse momento? Não. Carro não. Imóvel eu já falei do curso, meu salário. É isso, Excelência. Algo do gênero? Não tem motocicleta. Tenho medo de cair e ficar aleijado. Perfeito. Em relação à vida pregressa do senhor, deputado, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Preso, com certeza não. Processado, eu não sei. Se a minha advogada puder me ajudar, eu já fui processado criminalmente anteriormente? Eu acho que provavelmente sim, em virtude da minha profissão, né? Mas... Só temos inquéritos no Supremo, mas não. Essa é a primeira ação que ele foi denunciado. Nenhuma condenação. Então, só apresente ação penal e uma outra. Perfeito. Pode ser um pouco para mim, Perfeito. Bom, as perguntas de ordem pessoal já se encerraram, agora sim vamos aos fatos. Efetivamente, eu acho que no pontos, o cerne da presente ação penal gira em torno de uma postagem, né, realizada pelo querelado no dia 10/10/2021, em que compartilhou uma montagem exatamente nesses termos. Agora mulheres só menstruam se o Bolsonaro deixar. Entendi. Essa aquisição passaria por... Não, perdão. Acho que tem uma postagem anterior. Não, é essa mesmo. Estou aqui com os termos da denúncia em mãos. A postagem foi no seguinte sentido. Agora mulheres só menstruam se o Bolsonaro deixar. Entendi. Essa aquisição passaria por licitação que compraria o mais barato, em tese de pior qualidade. Assim, é melhor aos mais humildes receber esse dinheiro em forma de benefício assistencial e deixá-los escolher. A figura postada, né, junto com esta fala, tem uma fotografia da querelante, deputada Tabata Amaral, e acima está escrito: Tabata Amaral, criadora do PL
dos absorventes teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lema, que por coincidência pertence à empresa Procter & Gamble, que fabrica absorventes. Na sequência, houve outra postagem onde o querelado afirmou que, abro aspas, no mais, a deputada, agindo desta maneira, quase infantil, mas parece querer atender ao lobby de seu mentor patrocinador Jorge Paulo Lema, um dos donos da produtora de absorventes Procter & Gamble, do que realmente conseguir um benefício ao público. Ambas as postagens estão, na peça inaugural da queixa-crime. Deputado Eduardo Bolsonaro, a primeira pergunta que eu farei ao senhor, ela é bem direta, O senhor teve a intenção, com essa postagem, de praticar um crime contra a deputada Tabata Amaral? Está aberto meu microfone. Com certeza não, Excelência. Inclusive, se formos focar no conteúdo das mensagens, está ali descrito a questão toda de um debate político acerca de um projeto de lei que tentava ser capitaneado pela deputada Tabata Amaral, qual seja a questão de distribuição de absorventes. E eu contraponho a política proposta por ela, falando que seria muito mais adequado dar um voucher às pessoas mais humildes e permitir que elas escolhessem o absorvente de melhor qualidade. Isso daí também é uma crítica indireta à Lei 8666 de licitações, que obriga normalmente o agente público a optar por aquele produto mais barato, o que em tese traria um produto de pior qualidade a essas pessoas mais humildes. Então esse foi o cerne da questão. Eu me coloco à disposição para mais perguntas, mas se eu puder me estender, Excelência, eu poderia continuar falando um pouco mais sobre o caso? Por favor, eu até peço que o senhor me fale, da forma que o senhor quiser, o que ocorreu nessa situação, da forma até mais completa possível, por favor. Perfeito. Se formos olhar aqui a imagem, o cerne de todo esse processo, é uma postagem do Twitter, onde eu escrevi essa parte do mulheres agora só menstruam se Bolsonaro deixar. Por quê? Porque a deputada Tabata, e aí isso daí é possível ver através do print que eu postei nesse tweet, na parte rosa ali, a deputada Tabata Amaral, ao que parece aqui no Stories do seu Instagram, colocou lá, Bolsonaro me deixe menstruar, e botou a hashtag livre para menstruar. Então, a minha crítica ao que parece, Bolsonaro não estava permitindo que a deputada menstruasse. Isso daí sim é que seria uma fake news, se nós formos ter uma interpretação literal das coisas. E um pouco acima dessa imagem rosa do Stories no Instagram, tem um outro print. E aí eu não sei dizer qual é o perfil original que veio esse print. Aí diz, Tabata Amaral, criadora do PL dos absorventes, teve a sua campanha financiada pelos empresários Jorge Paulo Lema, que por coincidência pertence à empresa P&G, fabricante de absorventes. Aí eu não consigo dizer de onde é que se originou, mas eu consigo tranquilamente dizer que não foi uma ideia da minha cabeça. E tanto não foi uma ideia da minha cabeça que as vinculações da deputada... Só uma questão, desculpe interrompê-lo, mas eu acredito que quanto mais a gente conseguir especificar, as questões ficam mais claras. O senhor acabou de dizer que, de fato, teria repassado essa mensagem, onde se afirma que ela teria a vinculação com ou Jorge Paulo Lema ou a empresa P&G, Procter & Gamble. O senhor se recorda da origem dessa postagem? Apenas para que fique claro, o senhor falou que não teria... Excelência, eu não recordo, até porque é o seguinte, a imagem que foi postada, por vezes eu mesmo faço a imagem, por vezes a minha assessoria faz. Tá? Eu não consigo lembrar quem é que fez essa imagem, mas eu consigo perceber através dela que, na verdade, tem 3 prints aí. Um print com o rosto do empresário, Jorge Paulo Lema, um print que eu reconheço que é de um stories de Instagram, ou pelo menos uma postagem de Instagram da deputada Tabata Amaral, dizendo Bolsonaro me deixe menstruar, e um terceiro print, que está um pouquinho mais acima dos outros, que é esse que fala da campanha financiada pelo Jorge Paulo Lema e ele pertencer à empresa Procter & Gamble, P&G. Então, isso daí é o que compõe
a imagem que foi anexada ao tweet que eu dei. Então, repara só, eu estava respondendo a ela durante esse debate. O que eu destaco, Excelência, é que é falacioso o que a deputada Tabata Amaral disse sobre, após os meus posts ou as minhas falas, virem todas as conexões dela com Paulo Lema. Até porque, se nós formos atentar aqui para a matéria da UOL, que é um jornal de grande circulação, matéria da UOL aqui de 2019, ou seja, antes desse debate todo, traz aqui no título, Bancada Lema, os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico do mundo. Só que não para por aí. Se nós formos mais adiante, matéria da revista Veja, abre aspas, o estrelado hall de empresários que apostam em Tabata Amaral, fecha aspas. E aí embaixo no subtítulo, nomes como de Armínio Fraga e sócio de Jorge Paulo Lema aparecem na relação de doações à candidata. Então perceba que não se trata de uma fake news da minha cabeça, mas sim de diversas matérias de jornal que a todo momento colocam isso daí adiante. E a deputada diz não ter ciência dessas matérias, mas se Vossa Excelência der um Google nesse momento, Tabata Amaral, Jorge Paulo Lema, vai ver que essas matérias são as primeiras a aparecerem. Agora, a deputada só viu interesse em me processar porque faz parte do jogo político. Eu entendo que essas críticas, né, ainda que ácidas, trocadas no calor do debate, fazem parte da democracia. A deputada não, ela traz aqui o problema para dentro do judiciário, como se ela jamais tivesse feito qualquer ofensa a mim. Eu acredito, né, que muitas pessoas venham a falar e me humilhar usando o termo bananinha, e aqui nós estamos numa reunião reservada com adultos, fazendo referência ao meu pênis, porque a deputada fala que eu sou bananinha. Em uma das respostas que ela me dá, ela fala, abre aspas, para um tweet de Tabata Amaral. Bananinha, foi sem querer ou você quis omitir a data do tweet? Enfim, e aí ela fala aqui da pandemia e outros aspectos. Ô, tu tá aí, amor, velho. Eu pensei que esse bagulho de bananinha foi Mourão que começou. Mourão também. Será que Eduardo foi fazer troca-troca com o Mourão? E na hora da vez dele não deu certo. E Mourão colocou esse apelido nele de bananinha. Eu pensei que era pra, tipo, fazer uma alusão que ele era tapado, tá ligado? Não que Mourão tinha falado aquilo. Eita, que bananinha se entregou, foi tudo agora. Mais adiante, num vídeo, ela me responde, esse frouxo não aguentaria um dia na minha pele, fazendo referência a mim e respondendo a um vídeo com a minha pessoa. Então, repare que não trata-se, né, de uma violência contra a mulher da minha parte e tampouco de uma violência dela contra os homens da parte dela, mas sim das críticas ácidas próprias do debate político. Eu lamento, pronto, me ouvem? Sim. Eu lamento que a gente tenha que trazer isso aqui em sede de processo judicial, mas se nós formos tomar ao pé isso, a todo momento virão processos aqui para o meio jurídico. Ah, um me chamou disso, outro me chamou daquilo, etc. Tal qual um advogado tem imunidade para defender o seu cliente no tribunal, nós temos imunidade garantida na Constituição. Então, repara mais uma vez que não houve qualquer tipo de dolo da minha parte em ofender a deputada, né? Agora, só ela é capaz de trazer aqui para dentro do judiciário esse tipo de discussão. E finalizo mais uma vez ressaltando que eu estou amparado em diversas matérias da imprensa, nunca processadas pela deputada, que fazem essa relação dela com o empresário Jorge Paulo Lema. Deputado, apenas mais uma pergunta de minha parte. Em relação a essa discussão, especificamente sobre que havia, pelo que foi dito, no Congresso a respeito da questão dos absorventes. Esta questão ela chegou a ser discutida no ambiente apropriado, digamos assim, no plenário da Câmara dos Deputados? O senhor se lembra disso? Certamente, Excelência, essa matéria ela foi discutida no plenário da Câmara dos Deputados. Mas aí nem sempre há oportunidade de falar ali, porque devido ao rito legislativo, né, não são todos os deputados, por óbvio, né, então, senão seria impossível, né, um projeto de lei demoraria 1 ano para ser aprovado, mas nem todos os deputados conseguem subir à tribuna para dar a sua versão, a sua opinião e etc. E a rede social é entendida como extensão do mandato parlamentar. Então, na rede social, eu marquei esse posicionamento, a deputada me respondeu, continuamos tendo esse tipo de embate, não só nesse assunto, mas em vários outros, e
da minha parte, eu acredito que seja normal. Agora, mais uma vez, a deputada ela atribui a mim todo tipo de ofensa que ela tem recebido, inclusive mensagens pornográficas. Olha só, semana passada, o Boulos me chamou de bananinha no Twitter. E antes do Boulos, a deputada Tabata Amaral me chamou de bananinha, seguindo uma fake news iniciada por Patrícia Leles, pessoa que quem é aqui do DF reconhece, né, de extensa carreira na Polícia Civil por fazer denunciação caluniosa. Mas, repara que, se eu for usar dos mesmos argumentos da deputada, eu tenho com certeza muito mais a me vitimizar. As pessoas jogavam bola com a cabeça do meu pai, né? O meu pai tomou uma facada de um ex-membro do PSOL. A minha filha, a gente já recebeu e-mail aqui, a minha esposa recebeu e-mail falando que minha filha não completaria 12 anos de idade. E nem por isso eu fico atribuindo à esquerda, a todo momento, ou sequer a deputada Tabata Amaral, todo esse tipo de ódio despejado contra a nossa família. Então o que eu estou pedindo aqui é o quê? É o mínimo de isonomia e o respeito à imunidade parlamentar, que eu respeito. Mas, ao que parece, a deputada, a todo embate que houver na Câmara dos Deputados comigo, ela vai tentar trazer para dentro do judiciário e se vitimizar. Perfeito. Eu de fato, né, como juiz auxiliar, não tenho mais perguntas a fazer. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa que eu possa não ter perguntado ao senhor? Eu acredito que não, Excelência. Eu acho que está bem elucidado, bem encaminhado nesses termos. Perfeito. Passo então a palavra à Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Dr. Daniel José Mesquita. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, doutor Daniel. Nessa audiência. Sobre esses fatos aqui imputados ao senhor na queixa-crime, alguns elementos importantes, apenas para deixar registrado. O senhor se recorda quando foi a data da publicação dessa postagem? Excelência, de cabeça eu não recordo. Eu estava aqui com... Não tem problema. Não, mas nem se incomoda, mas só realmente se lembrasse. E ele foi veiculado no seu perfil pessoal, profissional, ou o senhor utiliza a plataforma como ambas formas de atuação, né? Ou é mais profissional do que pessoal, enfim? Eu utilizo como profissional, só tenho perfis profissionais, né? Então, tanto o Twitter, o Instagram, o Facebook ou o YouTube, majoritariamente, 99% das vezes eu utilizo para postagens profissionais. Inclusive, as pessoas me seguem por conta disso, né? Não certamente não é para saber da minha vida pessoal, mas sim a minha atuação enquanto deputado. Doutor, o senhor mencionou que a postagem, assim, essa primeira, que era composta por duas partes, um texto, né, e depois uma montagem de imagens, né, não seria. Então, esse texto, o senhor que escreveu, o senhor se recorda se foi o senhor que escreveu, se foi alguém de sua equipe que administra esse perfil? Não sou eu mesmo. Eu é que aperto, Excelência, eu é que aperto o Enter. Por vezes o que ocorre da minha assessoria é fazer a imagem ou até sugerir textos, mas ninguém comanda para mim, não. Então o texto, certamente, fui eu que escrevi, e a imagem é que só eu não me recordo. Se fui eu ou alguém da minha assessoria que me passou. Eu não tenho certeza agora de cabeça. Mas o texto da imagem não é do senhor, é como o senhor, só para deixar registrado, foi o print de conteúdos formatados de terceiros, não é isso? Perfeito. Isso, o print é de um terceiro que eu não sei quem é. Né? O que trata ali, abre aspas, Tabata Amaral, criadora do PL, dos absorventes. Esse texto aí é um print de alguém, né? Alguém escreveu isso, não eu, e não dá para identificar aqui de quem é que tenha sido. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Por nada, não havendo mais perguntas por parte da Procuradoria-Geral da República, passo a palavra à defesa da deputada Tabata Amaral. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Senhor Eduardo, o senhor já foi condenado pelo TSE por divulgação de fake news? Não. Não? O senhor já teve excluída ou restrita alguma publicação do seu Twitter em decorrência de compartilhamento de conteúdo falso? Excelência, essas questões jurídicas o deputado nem sempre tem conhecimento, porque as coisas são acompanhadas pelo escritório e encaminhadas ao assessor jurídico. Então, ele não necessariamente sabe
se houve ou não condenação no TSE, e não são também pertinentes ao tema. Excelência, com todo respeito, impertinente é a interrupção, porque a gente está aqui esclarecendo fatos, né? Doutora Karina, a gente tem acesso às informações, sabemos, o importante para caracterizar a conduta social e personalidade jurídica da gente é a dosimetria da pena, né? Então essa é a relevância das minhas perguntas. Perfeito. Silêncio, De posso qualquer continuar? forma, apenas relembrando, então, doutora, por gentileza, apenas relembrando que, como informado no início da audiência, o querelado tem todo o direito de permanecer em silêncio ou de responder também que não tem conhecimento dessas questões especificamente, sem que pese de fato, doutor, eles não terem relação direta com os fatos apurados na presente ação penal. Esses são dados objetivos. Devolvo a palavra à defesa da querelante Tabata Amaral. Excelência, então aqui na questão, no objeto mais direto da questão, senhor Eduardo, o senhor tem conhecimento do portal chamado Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE? Não, mas eu imagino que o TSE tem algum portal de transparência nesse sentido. Então, o senhor tem ciência que as contas de doações, a campanha, são informações públicas? Sim. O senhor tem conhecimento de existir alguma condenação contra a deputada Tabata Amaral por financiamento de campanha não declarado? Excelência, eu não sei disso, mas tem matérias na mídia falando, né, de que a deputada teria essas relações com Jorge Paulo Lema. Inclusive, como eu falei aqui do Jornal Metrópolis, né, no Jornal Metrópolis não, perdão, como eu tinha dito aqui da Veja, né, o estrelado rol de empresários que apostam em Tabata Amaral, ou da UOL, Bancada Lema, os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico do Brasil. Outra matéria aqui de outro blog, quem são os agentes de Jorge Paulo Lema no Congresso. Então, é indiferente no meio político você ser apoiado ou financiado, isso aí dá no mesmo, né? Isso daí são fatos que configuram que uma pessoa é próxima a outra, né? O meu pai, Jair Bolsonaro, não financiou a minha última campanha, mas todos, né, conseguem atribuir a ele determinada dose de sucesso na minha campanha eleitoral. E assim são feitas vinculações nas redes sociais comigo e com meu pai. Certo. O senhor, então, tem conhecimento de existir algum tipo de lobby do empresário Paulo Lema em relação à atividade parlamentar? Certamente, olha, certamente sim, né? Não só a Tabata Amaral, como na matéria da UOL traz ainda, né, Felipe Rigoni, o ex-deputado Mitrô de Minas Gerais, se eu não estiver enganado, e vários outros. A atuação do Jorge Paulo Lema, ela está bem explícita na questão política, inclusive fazendo grupos, né, para que tivessem sucesso essas candidaturas. Eu apenas ressalto aqui que na matéria da UOL, se eu puder ler, só o início dela, que traz aqui, a matéria se inicia o seguinte, abre aspas, quem aqui quer ser presidente, fecha aspas, perguntou o empresário Jorge Paulo Lema, o segundo homem mais rico do mundo, em julho de 2016, em um salão com cerca de 300 pessoas. A ocasião era encontro anual de uma rede de lideranças criadas pela fundação que leva o seu nome. Então a Fundação Lema, se não for uma fake news da UOL, eu acredito que não seja, porque não tenho conhecimento de ter sido processado, e a matéria segue ainda no ar, mesmo sendo a matéria de 2019, né, o empresário Jorge Paulo Lema ele tem um interesse político bem acentuado. Certo, e dentro desse universo de interesse político, você tem um conhecimento pessoal seu de que esse lobby que o senhor está colocando existir é de alguma forma encabeçado por Tabata Amaral, tem influência dela, perguntando aqui com remissão a fatos, né? Não a elucubrações. Mais uma vez eu me reporto aqui às matérias da imprensa, até porque tudo que eu falo pode ser contestado como fake news, é uma praxe na minha vida. Então a gente tenta se apoiar e se amparar na opinião de terceiros. Essa matéria aqui do UOL traz na capa uma foto da deputada Tabata Amaral. A matéria da Veja, que fala do estrelado rol de empresários que apostam em Tabata Amaral, também obviamente traz uma foto dela e várias outras. Né? Quem são os jovens aprovados no cobiçado programa que formou o Tabata Amaral, a revista Exame, mais uma vez em 2019, muito antes dessa discussão toda sobre menstruação absorvente, uma foto da deputada. Então, detalhar, né, o que a deputada tem
de relação com Jorge Paulo Lemann e etc., quantas vezes eles se encontraram, de fato é impossível você conseguir fazer isso, a não ser que você contrate um paparazzi ou algum investigador particular. Agora, mais uma vez, o que se extrai da imprensa não é uma ou duas, mas um vasto rol onde sobram fotos da deputada Tabata Amaral relacionadas a Jorge Paulo Lemann. Eu só não entendo a estranheza de que quando eu falo esse tipo de coisa, a mim é atribuída a pecha de fake news. Certo. O senhor esclareceu aqui, mediante questionamento do doutor Daniel, né, que foi efetivamente responsável pela essa publicação, só não se recorda se essa montagem foi elaborada por... Eu gostaria apenas que o senhor esclarecesse para a gente com um pouco mais de detalhamento como que é esse processo de decisão de publicação de conteúdos. Se é o senhor que os idealiza, acredita neles ou existem pessoas que podem operar sua conta e eventualmente ponham lá posições que não são as suas. Olha, via de regra sou eu que escolho o que vai ser postado, né? Principalmente no texto. Mais uma vez, o que ocorre às vezes são sugestões da assessoria, né? Eu posso até, de repente, receber numa rede social, copiar e colar e postar no Twitter ou no Instagram, né? E eu também faço, muitas das vezes, as imagens ou os vídeos também. Mas aí, como eu disse, né? A parte das imagens e de vídeos é uma atribuição que também compete à assessoria, por vezes, fazê-lo. Mas eu digo que eu não tenho pudor nenhum de falar que eu tenho responsabilidade sobre as minhas redes sociais, que eu cuido muito bem delas. Certo. O senhor faz algum tipo de trabalho de checagem de informações antes de compartilhar algum material? E se sim, o senhor poderia explicar para a gente como é esse processo? Se eu faço checagem do material... Isso, da veracidade de eventuais materiais que são compartilhados. Tá. Eu tomo uma precaução, né? Eu faço uma investigação quando normalmente que eu tenho à minha mão é o Google ou então notícias da imprensa para conseguir fazer esse tipo de formação da minha convicção. E eu não acredito, né, em agências de checagem, até porque algumas delas já tiveram que pedir desculpas por postar conteúdo falso, como, por exemplo, a revista Oeste traz aqui, numa reportagem de 14 de maio de 2022, a agência de checagem Aos Fatos, inclusive a mesma citada, né, pela querelante, é condenada por publicar fake news. O jornal Cidade Online, que sempre se diz, né, blog de extrema-direita, né, o Jornal da Cidade Online, foi acusado de integrar suposta rede de desinformação em parceria com a viúva de Coronel Ustra. Enfim, isso aqui foi uma fake news e, pelo visto, o Jornal da Cidade Online ganhou algum tipo de processo contra a rede de checagem Aos Fatos, o que, né, deixa certo que não é por conta de uma checagem feita por uma empresa, que inclusive no seu board, na sua diretoria, são todas pessoas identificadas com bandeira de esquerda, e para você ter uma agência de checagem hoje, tem uma espécie de organismo padrão FIFA mundial que te aceita ou não o seu órgão de checagem. É por isso, né, que eles são dominados muito pelo espectro de direita e se debruçam a analisar fatos, apenas aqueles fatos ditos por pessoas conservadoras, liberais ou do espectro mais à direita, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu procuro tomar esse cuidado de dar um Google, de procurar uma informação mais correta, e eu acho que foi essa a pergunta, se não me engano. Sim, perfeito. E no caso específico dessa publicação, o senhor tomou esses cuidados, se recorda? Complicado. Eu não sei dizer se eu dei um Google antes, se eu dei um Google depois, se eu peguei a imagem da assessoria ou se eu fiz a imagem, se eu printei de algum lugar. O que eu posso garantir é que o texto, sim, fui eu que escrevi. Agora, o print da imagem, eu já não tenho certeza. Bom, obrigado. Excelência, eu estou satisfeito. Perfeito, eu que agradeço. Passo, por fim, então, a palavra à defesa do querelado Eduardo Nantes Bolsonaro. Excelência, eu dispenso as perguntas. Ficou bem claro a informação dele. Bom, encerrado o interrogatório, encerrada está a instrução criminal. Deixe-me só verificar aqui. Excelência, Pois não. Eu tenho uma pergunta, Excelência.
Eu me formei em Direito faz muitos anos. Puxa, agora deu. O interrogado quer fazer pergunta, cria vergonha na tua cara, meu irmão. Te botar no teu lugar, tu anda aí como réu, não é como um inquisidor, não. Mas existe a possibilidade de reconvenção? Porque, por exemplo, como eu fui xingado pela deputada dentro desse processo, eu discuti esse tipo de matéria? Ou não? Já que ela me chamou de frouxo e bananinha. Eu acredito que a sua advogada ela tem plenas condições de passar essa informação às excelências. Acredito que ela poderá auxiliá-lo nesse ponto. Bom, não havendo mais nenhuma deliberação, podemos encerrar a presente audiência. Já afirmo de antemão que as partes, considerando a minha delegação limitada, as partes em breve serão intimadas para apresentação das diligências nos termos do artigo 240 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e também artigo 10 da Lei 8.038. São as diligências as quais... Pronto, enfim, aí termina já por aqui, tá ligado? Agora é só o bagulho de formalidade pra um lado, formalidade pro outro, nada de exitoso, só o bagulho de explicar, bagulho de diligência, essas coisas e tal. Vou encerrando já o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa para fortalecer o engajamento. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia para golpista, você está ligado, né? Golpista bom, golpista preso, mano, velho, ó. O bananinha é porque tem pênis pequeno. Ai, meu Deus do céu, tava nem a fim de me divertir tanto, Luiz.